Quando um edital de concurso cobra do candidato conhecimento sobre noções gerais de administração pública, deve-se ter em conta o conceito de Estado e como se dá a sua organização político-administrativa. Nesse sentido, qual seria o conceito de Estado? Sem entrar no mérito do que significa cada uma destas expressões, Estado é a associação de povo, território, poder e soberania. E os elementos do Estado? Os elementos são o povo, o território e o governo soberano. Esse é um conceito geral. Especificamente em relação ao Estado brasileiro, devemos nos atentar aos seguintes artigos da CF de 1988. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios todos autônomos, nos termos desta Constituição. O que seria, nessa senda, a República Federativa do Brasil. República é a forma de governo que significa coisa do povo, possuindo as seguintes características: eletividade, temporalidade, representatividade, popular, responsabilidade, dever de prestar contas. Federativa é a forma de Estado, em razão de possuir entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sobre a República Federativa do Brasil ainda podemos dizer que é pessoa jurídica de direito internacional, sendo formada por centros de poder. Veja: Poder Político Central, União, que representa a República Federativa do Brasil. Poderes Políticos Regionais, Estados-membros. Poderes Políticos Locais, Municípios. Esses poderes políticos são também chamados de entes federativos e vale registrar que em cada ente só existe uma pessoa política. Veja: assim, somente a pessoa política pode desempenhar as funções legislativa e jurisdicional, diferentemente do que ocorre em relação à função administrativa, que pode ser delegada a outras pessoas jurídicas pelo fenômeno da descentralização administrativa. Apesar disso, necessário se faz alertar que os municípios não possuem a função jurisdicional. Também é importante referir que o Brasil adotou o sistema bicameral, pelo qual uma das casas legislativas inicia o processo legislativo e a outra o revisa. Entretanto, nos Estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios adotou-se o sistema unicameral, ou seja, a função legislativa é desempenhada por uma única Câmara. Por fim, ainda pode aparecer em prova o artigo 2º, da CF de 1988. Art. 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sobre esse artigo, é importante notar que as funções estatais, legislativa, jurisdicional e administrativa, são exercidas por todos os poderes. Assim, tipicamente o Poder Legislativo exercerá a função estatal legislativa, porém atipicamente poderá também exercer a função administrativa quando, por exemplo, realiza concurso público ou, ainda, a função jurisdicional quando, por exemplo, julga o processo de impeachment. Da mesma forma pode-se dizer em relação aos outros poderes. A administração pública. Conceito: é a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados, sob o regime de direito público, destinada a atender de modo direto e imediato, necessidades concretas da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado para a prestação dos serviços públicos, para a gestão dos bens públicos e dos interesses da comunidade. A administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Características: praticar atos tão somente de execução. Estes atos são denominados atos administrativos. Quem pratica estes atos são os órgãos e seus agentes, que são sempre públicos. Exercer atividade politicamente neutra, sua atividade é vinculada à lei e não à política. Ter conduta hierarquizada, dever de obediência, escalonar os poderes administrativos do mais alto escalão até a mais humilde das funções.
Praticar atos com responsabilidade técnica e legal busca a perfeição técnica de seus atos que devem ser tecnicamente perfeitos e segundo os preceitos legais. Caráter instrumental: a administração pública é um instrumento para o Estado conseguir seus objetivos. A administração serve ao Estado. Competência limitada: o poder de decisão e de comando de cada área da administração pública é delimitada pela área de atuação de cada órgão. Organização da administração pública. A organização político-administrativa brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios todos autônomos nos termos da Constituição. Art. 18 da CF, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios todos autônomos, nos termos desta Constituição. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, vide art. 37 caput da CF. Art. 37 da CF, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, em uma primeira classificação, a administração pública compreende a administração federal, administração estadual, administração do Distrito Federal e administração municipal. Cada uma destas administrações se subdivide em administração direta e administração indireta. Administração direta. A administração direta é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura da chefia do Executivo e na estrutura dos órgãos auxiliares da chefia do Executivo, art. 4º do Decreto-Lei 267-avos. Art. 4º do DL 267-avos. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. A administração direta é composta pela União, Estados, DF, municípios e territórios, bem como os seus ministérios e secretárias. Aqui existe atividade administrativa prestada de forma direta ou centralizada. Em uma sistemática básica, podemos visualizar a administração direta tem personalidade pública interna, vista que são a União, Estados, DF e municípios. Já a administração indireta se faz constituir por personalidade jurídica externa, vista que são exercidos por órgãos descentralizados da administração direta, que são as autarquias, sociedade de economia mista, fundações e empresas públicas. Atenção, ao falarmos da administração direta é inevitável citarmos os órgãos públicos. 1. Órgãos públicos. Para Helle Meirelles, órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Por isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes. Sabemos que personalidade jurídica significa a possibilidade de assumir direitos e obrigações. Assim, os órgãos na área de suas atribuições e nos limites de sua competência funcional expressam não a sua própria vontade, mas a vontade da entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos, manifestados através de seus agentes pessoas físicas. No entanto, e isto é muito importante, embora não tenham personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogativas funcionais próprias que, quando infringidas por outro órgão, admitem defesa até mesmo por mandado de segurança. Essa prerrogativa é denominada de capacidade judiciária ou capacidade processual. Importante, essa capacidade processual só a tem os órgãos independentes e os autônomos, visto que os demais, superiores e subalternos, em razão de sua hierarquização, não podem demandar judicialmente, uma vez que seus conflitos de atribuições serão resolvidos administrativamente pelas chefias a que estão subordinados. 2. Classificação dos órgãos públicos.
Para Heli Meirelles, ele classifica os órgãos públicos quanto à posição estatal, ou seja, relativamente à posição ocupada pelos mesmos na escala governamental ou administrativa, em independentes, autônomos, superiores e subalternos. 2,1. Órgãos independentes. São os originários da Constituição colocados no ápice da pirâmide governamental, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e só sujeitos aos controles constitucionais de um poder pelo outro. São chamados de órgãos primários do Estado. Esses órgãos detêm e exercem as funções políticas, judiciais e quasi-judiciais outorgadas diretamente pela Constituição para serem desempenhadas diretamente pelos seus membros, agentes políticos distintos de seus servidores que são agentes administrativos. São exemplos: Casas Legislativas, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores. Chefias do Executivo, Presidência da República, Governadorias, Prefeituras. Tribunais Judiciários e Juízes Singulares. Ministério Público da União e dos Estados. Tribunais de Contas da União, dos Estados, dos Municípios. 2,2. Órgãos autônomos. São os localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos com funções principais de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência. São exemplos: ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais. Advocacia Geral da União, procuradorias dos estados e municípios. 2,3. Órgãos superiores. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira, que são atributos dos órgãos independentes e dos autônomos a que pertencem. Sua liberdade funcional restringe-se ao planejamento e soluções técnicas dentro de sua área de competência, com responsabilidade pela execução, geralmente a cargo de seus órgãos subalternos. São exemplos: gabinetes, inspetorias gerais, procuradorias administrativas e judiciais, coordenadorias, departamentos, divisões. 2,4. Órgãos subalternos. Destinam-se à realização de serviços de rotina, tarefas de formalização de atos administrativos com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução, a exemplo das atividades meios e atendimento ao público. São exemplos: portarias, sessões de expediente. 3. Agentes públicos. Síntese extraída do livro Direito Administrativo Brasileiro de Heli Lopes Meirelles. Para Heli, agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Os agentes públicos, gênero que se reparte em 5 espécies ou categorias, classificam-se em 3,1. Agentes políticos. São os componentes do governo nos seus primeiros escalões para o exercício de atribuições políticas, judiciais e quasi-judiciais previstas na Constituição. Atuam com plena liberdade funcional. Suas prerrogativas e responsabilidades estão estabelecidas na Constituição e em leis especiais. 1,1. Detentores de mandato eletivo. Executivo, presidente, governadores e prefeitos, Casa Legislativa, senadores, deputados e vereadores. 1,2. Os secretários e ministros de Estado. Ministros e secretários de Estado e município e seus auxiliares imediatos. 1,3. Membros da magistratura e MP. Membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Atenção, os defensores públicos não são agentes políticos. Os membros do TCU são considerados agentes administrativos. Atenção, importante lembrar que aqui não cabe a súmula 13 do STF que veda no nepotismo. 3,2. Agentes administrativos. São todos que se vinculam ao Estado por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico determinado pela entidade estatal a que servem.
Não são membros de poder de Estado, nem o representam, nem exercem atribuições políticas ou governamentais, são unicamente servidores públicos com maior ou menor hierarquia, encargos e responsabilidades profissionais dentro do órgão ou da entidade a que servem, conforme o cargo, emprego ou função em que estejam investidos. Nesta categoria se encontram servidores públicos concursados, art. 37 e da CF parêntese que fecha. Servidores públicos exercentes de cargos ou empregos em comissão, art. 37 da CF parêntese que fecha. Servidores temporários contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 37 da CF parêntese que fecha. 3,3. Agentes honoríficos. São cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Não são servidores públicos, mas normalmente exercem uma função pública e, enquanto a desempenham, sujeitam-se à hierarquia e disciplina do órgão a que estão servindo, podendo perceber um prolabore e contar o período de trabalho como de serviço público. Recentemente foi editada a Lei N. 9.608, de 18 de fevereiro de 98. Dispondo sobre serviço voluntário. Nesta categoria se encontram jurados do Tribunal do Júri, mesário eleitoral, membro de comissão de estudo ou de julgamento. Agentes delegados. São particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado, todavia constituem uma categoria à parte de colaboradores do poder público. Nesta categoria encontram-se os concessionários e os permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos. 3,5. Agentes credenciados. São os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante. Administração indireta. A administração indireta se constitui das entidades dotadas de personalidade jurídica própria e compreende as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, AESF. Se faz presente no inciso I do art. 4º do Decreto-Lei 267-avos. Art. 4º do DL 267-avos. A administração federal compreende. E a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. A. Autarquias. B. Empresas públicas. C. Sociedades de economia mista. D. Fundações públicas. É o conjunto de pessoas administrativas vinculadas à administração direta que irão desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Desconcentração e descentralização. Descentralização. Descentralização é a distribuição de competências entre entidades de uma para outra pessoa, ou seja, pressupõe a existência de duas pessoas, entre as quais se repartem as competências. Desconcentração. Desconcentração é a distribuição de competências entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica para desconcentrar um volume grande de atribuições e permitir o seu mais adequado e racional desempenho. Entidades da administração indireta. Autarquia. Criação por lei específica. Art. 37 da CF com redação dada pela EC número 19 de 4 de junho de 1998. XX, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. XX depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Pessoa jurídica de direito público.
O seu pessoal é ocupante de cargo público, estatutário. No entanto, após a emenda constitucional número 1998 poderá admitir pessoal no regime de emprego público. Regime tributário, imunidade de impostos no que se refere ao patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades essenciais, art. 150, vi, a e segundo da CF que fecha. Desempenha serviço público descentralizado. Fundação pública. Criação autorizada por lei específica e lei complementar irá definir as áreas de sua atuação, art. 37, x e x da CF com redação da EC número 1998 avos. É pessoa jurídica de direito público. O seu pessoal é ocupante de cargo público, estatutário. No entanto, após a emenda constitucional número 1998 poderá admitir pessoal no regime de emprego público. Regime tributário, imunidade de impostos no que se refere ao patrimônio, renda e serviços relacionados às suas finalidades essenciais, que abre CF, 88, art. 150, vi, a e segundo. Empresa pública. Tem sua criação autorizada por lei específica, art. 37, x e x da CF com redação dada pela EC número 19. É pessoa jurídica de direito privado, titular de direitos e obrigações próprios distintos da pessoa que a instituiu. Forma de organização societária, qualquer das formas admitidas em direito. Composição do capital, a titularidade do capital é pública. No entanto, desde que a maioria do capital com direito a voto permaneça de propriedade da União, admite-se a participação de outras pessoas de direito público interno, a exemplo de estados e municípios, bem como de suas entidades da administração indireta. Fórum para a Solução dos Conflitos, Justiça Federal, art. 109 e da CF que fecha. O seu pessoal é ocupante de emprego público, e necessita realizar concurso público para investidura. O seu regime tributário é o mesmo das empresas privadas, art. 173 primeiro, e segundo da CF que fecha. Explora predominantemente atividade econômica, art. 173 da CF que fecha, embora também possa prestar serviços públicos, art. 175 da CF que fecha. Sociedade de economia mista. Tem sua criação autorizada por lei específica, art. 37, x e x da CF com redação dada pela EC número 19. É pessoa jurídica de direito privado, titular de direitos e obrigações próprios distintos da pessoa que a instituiu. Forma de organização societária, unicamente sob a forma de sociedade anônima, S.A. Composição do capital, a titularidade do capital pode ser pública e privada. Não estão sujeitas à falência, mas os seus bens são penhoráveis executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações. Lei 6.404/76 avos das Sociedades Anônimas, art. 242. O seu pessoal é ocupante de emprego público, e necessita realizar concurso público para investidura. O seu regime tributário é o mesmo das empresas privadas, art. 173 primeiro, e segundo da CF que fecha. Explora predominantemente atividade econômica, art. 173 da CF que fecha, embora também possa prestar serviços públicos, art. 175 da CF que fecha. Diferença sociedade e empresa pública. Forma de organização societária, a sociedade de economia mista só poderá ser S.A. sociedade anônima. A empresa pública poderá estruturar-se sob qualquer das formas admitidas em direito, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sociedade anônima, etc. Composição do capital, a sociedade de economia é constituída por capital público e privado. A empresa pública é constituída apenas por capital público. Fórum Judicial para a Solução dos Conflitos da Empresa Pública Federal é a Justiça Federal, da Sociedade de Economia Mista é a Justiça Estadual, art. 109 e das